João, quarto evangelho, o evangelho de João. Novo Testamento é Mateus, é Marcos, é Lucas e é João. 20, versículo 11. Todos acharam? E Maria estava o quê? Chorando, fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor, e não sei aonde puseram. Isso aqui tem muitas revelações para nós, né? Tem texto que a revelação está ali, a própria leitura já nos dá um entendimento. Tem texto que tem a revelação que Deus nos dá. Quando ela chorou, ela queria se encontrar com Jesus, ela não queria perder Jesus. E muitas vezes, pessoal, é necessário o clamor, é necessário o quê? O choro diante de Deus. Tem situações que você não vai vencer só pelo fato de você dizer que é de Jesus. Maria era de Jesus. Maria foi, liberta por Jesus, uma mulher pecadora, mas foi liberta. E depois que ela teve uma comunhão com Cristo, ela nunca mais perdeu essa comunhão. Ela sentia a ausência do corpo físico de Jesus. Às vezes nós sentimos também a ausência de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Por mais que você seja uma pessoa que conhece a palavra, às vezes, em certas circunstâncias, você se sente sozinho. O que fez com que Maria se sentisse sozinha? A ausência de Jesus. Nunca tenha ausência, entenda, da palavra. Para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos do quê? Da palavra. Casamento é necessário para que ele permaneça firme, tendo uma palavra. Sua área financeira, se você não tiver uma palavra, você não vai conseguir mantê-la, por mais que às vezes viva em momentos bons, mas se você não tiver uma palavra, não vai conseguir se manter. Em todas as áreas, pessoal, é necessária a palavra. Jesus não é a palavra? Apocalipse 19:13, ele é a palavra. Maria estava tendo falta da palavra, estava tendo falta de Jesus. Para ela naquela época era fisicamente, para nós hoje é espiritualmente. Se todos os dias pela manhã não tivermos a direção da palavra, pessoal, nós não conseguiremos vencer. Nós precisamos necessariamente de uma palavra, e ela precisava de uma palavra. Olha para o irmão do lado e fala: você precisa de uma palavra. Continua o texto ali, tem muita coisa para nós aqui. Versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e o que ela fez? E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Irmãos, eu pulei aqui o 13, mas tem muita gente, muitas, que estão perto de Jesus e não estão vendo o que é Jesus. Tem muita gente assim, estão até nas igrejas, entenda? Não falo assim, não fico falando mal, aqui no púlpito de denominações, nem de denominações religiosas, entenda? Mas nós não temos que nos apegar à religião ou se apegar ao pastor da igreja, não. Nós temos que nos apegar à palavra. A palavra é Jesus. Só que se você não entender a palavra, é como se você não tivesse quem? Jesus. Ela conversou com Jesus, queria Jesus, mas não sabia que era Jesus. Tem muitos cristãos assim, estão conversando com Jesus, estão falando com Ele e não sabem que é Ele, e por não saberem que é Ele, Ele não pode se manifestar na vida da pessoa. Você tem que identificar Jesus em você. Comece a se identificar com a palavra. Não é religião, entenda. Religião é algo inventado pelo homem. Nós não temos religião, nós temos a palavra. Estudamos a palavra. Eu sempre falo, traga a sua Bíblia para que você acompanhe as reuniões, porque é muito importante você comprovar que Jesus Cristo está com você, através do quê?
na palavra. Ela não tinha entendido. Olha só, versículo 15. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, o coveiro, né? Vamos simplificar aqui. Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo de quem? Dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja, eu digo para vocês, paz seja convosco. Jesus está no nosso meio. Agora, tem um detalhe muito importante aqui. Eles estavam em Jerusalém, e estavam com? Não se feche no seu mundo. Eles estavam cerrado a porta, ou seja, fechados, trancafiados dentro daquela casa, porque havia um grande alvoroço em Jerusalém. Era época de guerra em Jerusalém. Era a época dos soldados romanos, entendo, perseguirem os judeus, perseguirem aqueles que estavam com Jesus, e eles estavam como se estivessem trancafiados. Não se feche no seu mundo. Abra os seus olhos para a palavra. Às vezes você está vivendo uma situação que acha que não tem mais jeito, acha que não tem como solucionar. Você perdeu a expectativa, perdeu a esperança. Não perca, não se feche no seu mundo. Viva a direção de Deus. É pé de guerra? Pastor, estou vivendo uma fase da minha vida em pé de guerra. É guerra no trabalho, é guerra em casa, é guerra espiritual, é com filho, é com marido, é com esposa. Irmãos, não se tranque, não fique trancafiado no mundo fechado. Deixa Deus te dar a direção para você. Jesus, o que ele veio fazer no mundo, hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Ele veio fazer como se fosse uma espécie de ponte. Deixa eu dar um exemplo bem simples para você entender. Quem já foi para o Humaitá? Quem passou ali por Balsa? Quem passa agora pela ponte? Ficou mais fácil? Ficou mais cômodo? Ficou mais cômodo? Mas pela Balsa você passava também? Com mais dificuldade? Demorava mais tempo? Então Jesus fez, ele é uma ponte que nos levou a Deus. Consegue entender? Ele é a ponte. Ele fez o nosso elo entre nós e... Quando você tinha que ir para a cidade do Humaitá, só exemplificando simples aqui para você entender, você dependia de quem? Da balsa. Hoje você não depende? É só você? Então hoje você não depende de mais ninguém para chegar a Deus, você depende só de Jesus. Jesus é a ponte. Jesus é o quê? A palavra. Então deixa ele cumprir o papel na sua vida. Estar em Jerusalém é muito importante. Agora, Atos, só vira a página aí, quer ver? Um pouquinho à frente, só uma ou duas páginas, dependendo do tamanho da sua Bíblia. 1:4. Continuando aqui o entendimento para nós. Atos 1:4. Acharam? E estando com eles, o que Jesus disse? Determinou-lhes que não se ausentar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse dele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu o tempo a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Deixa isso aqui para outro dia, a continuação, outro dia Deus dá para nós. Só quero ficar aqui com você. Não se preocupe com o dia. Não pertence a nós ficar sabendo muitas coisas. Se vai chover, se vai dar sol, se vai acabar o mundo hoje, se vai acabar amanhã. Isso não importa para nós. O que é importante para nós é agora, é o que Deus está nos dando. Agora, Jerusalém estava em pé
de guerra. E o que Jesus falou para eles? Não se ausente de Jerusalém. Mas Jerusalém não estava em pé de guerra? Olha só, Jesus já não tinha sido morto, sacrificado naquela cruz? Não era até um ambiente perigoso para os discípulos? E por que Jesus falou para eles ficarem ali? Porque eles receberiam o quê? Poder. Irmãos, enquanto você está travando aquela batalha, está difícil, mas você tem que permanecer, porque daquela batalha você vai ter poder. Você vai adquirir uma experiência maior. Às vezes você está lutando contra um câncer, está lutando até mesmo com um desentendimento na área amorosa, é o casamento que está num pé de guerra tremendo. Tem que permanecer, você não pode se ausentar, você não pode deixar aquela situação e correr dela, não, você tem que ficar nela, até a vitória acontecer, até você receber virtude, até você receber poder. Jesus só não foi para o Pai, só ficou ali aqueles dias, 40 dias na verdade, para dar essa instrução aos discípulos. Olha para mim, pessoal, nunca corra de uma batalha, nunca, insista até a hora que você tiver poder para vencer a situação. Jesus falou, não se ausentem de Jerusalém. Não se ausente dessa batalha. Você travou uma batalha e agora você vai até o fim, custe o que custar, com uma única certeza no seu coração: Deus vai te dar a vitória para você. Agora não pode retroceder na fé, tem que adquirir poder, tem que adquirir unção. Jesus só falou para eles isso: não se ausentem de Jerusalém. Espere o quê? A promessa. Deus tem uma promessa para você. Desde o primeiro dia que você pisou a este mundo, não sei quantos janeiros você tem, né? Quantos abril você tem, de uma coisa eu tenho certeza: enquanto não se cumprir aquela promessa do Pai na sua vida, você não é uma pessoa realizada. Pode ser realizado em algumas áreas, mas você não é realizado por completo. Por quê? Porque tem que se cumprir. E Jesus em Jerusalém em pé de guerra, era guerra para todo lado, mas ele falou, vocês têm que permanecer em Jerusalém. Às vezes você veio para o culto hoje, meio até despretensioso, sem saber o que fazer. Olha, Deus tem uma direção para você. Não retroceda. Não fique aí cabisbaixo pensando coisas, assuma a sua posição e vá em frente. É assim que Deus quer te abençoar. Gênesis, vamos lá? Tem bastante coisa para nós ainda. Gênesis é fácil, né, pessoal? Primeiro livro da Bíblia, 28 de Gênesis. Versículo 10, passagem bem conhecida, mas eu não quero que você se atente ao texto, ao contexto. 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira. E deitou-se naquele. Quem gosta de travesseiro duro, pessoal? Pega um igual Jacó pegou para você ver. Ele colocou por cabeceira uma pedra. Olha que coisa séria. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho. Olha que coisa séria. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Qual que é o complemento do texto aí? E eu não
sabia. Deixa eu ler o 17 também. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Isso aqui é tremendo para nós. Às vezes nós precisamos estar vivendo uma fase difícil na vida para reconhecer Jesus, para entender quem é Jesus. Quando ele estava dormindo, ele não estava tão bem. A única coisa que ele tinha, olha para o pastor, era uma que nem era dele. Ele pegou uma das pedras daquele, nem era dele. Ele nem tinha levado aquela pedra. Ele pegou uma, ele não tinha nada. Ele só tinha o quê? Uma promessa. Só isso que ele tinha. Ele tinha a bênção do pai dele, a bênção de Deus estava com ele. E quando ele estava numa situação dificílima na vida, uma situação dura, ele teve uma visão, um arrebatamento de sentido, um sonho espiritual, e Deus mostrou para ele que Deus era com ele. Quando nós estamos passando uma fase mais difícil da nossa vida, Deus mostra para nós que Ele é conosco, pessoal. E qual foi a grande visão que Jacó teve? A escada, a ponte entre nós e Deus. Essa escada, essa ponte é Jesus, pessoal. Na verdade, aquela escada era Jesus. Jacó viu Jesus, os anjos de Deus passeando ali, e Deus estava no final da escada. Quando nós temos uma palavra, aquela revelação é a escada, é Jesus, nos levando até Deus, nos conduzindo até o trono de Deus. E quando nós estamos ligados com Deus, podemos pedir o que quiser. Ali chegou o momento para Jacó. Pode ter chegado o seu momento hoje, de pedir a grande transformação, a grande mudança, a grande revolução na sua família. Hoje é o seu dia, e Deus falou com ele: eu vou te abençoar, eu vou ser contigo, e não vai falhar. Quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos mostra algo, pessoal, Ele vai fazer com que aquela promessa, aquilo que Ele nos revelou, que Ele nos mostrou, se cumpram na nossa vida. Nós vamos viver para ver o melhor de Deus. Jacó falou: quão terrível é este lugar! Deus está aqui, a casa dele, e eu não. Quantas vezes você quis sair da igreja? Quantas vezes você quis perambular e ir para outros lugares, e você não entendia que ali, em meio àquela batalha, Deus queria te abençoar? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não se ausente de Jerusalém. É guerra, está difícil, mas a vitória vai ser sua. Você só tem que persistir, não pode desistir, não pode fraquejar. Jacó, ele teve ali a grande oportunidade da vida dele e não desperdiçou. Tem a grande oportunidade da tua vida hoje, não desperdice ela, assuma de uma vez por todas.